Então, na aula passada, a prof falou, né? E deu exemplo para vocês, inclusive do livro 1808, que é esse livrinho que está aqui na minha mão, que é do Laurentino Gomes, que tem uma coletânea, né? 1808, 1822 e 1888, falando sobre esses movimentos da história do país, que é bem interessante, tá? Então, ele vai falar desde Napoleão Bonaparte, como eu disse para vocês, né? E a gente já começou a falar disso na aula passada, só recapitulando, a independência do Brasil, a data oficial, 7 de setembro de 1822. Mas o processo, a emancipação política do Brasil, ela é um processo. E esse processo ele se inicia lá em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, ou seja, com Napoleão invadindo Portugal, fazendo essa pressão com Portugal, para Portugal não comercializar mais com os ingleses, né? Mas aí a gente lembra da dependência que Portugal tinha com os ingleses, né? Então Portugal não podia deixar de comercializar com os ingleses, e aí houve uma pressão muito grande do país português, do país francês de Napoleão para com Portugal. Portugal não conseguiu cumprir, a França invade Portugal e a família real, então, vem para o nosso país, né? Aí, lembrando que eu falei para vocês, né, que Dom João, na verdade, o irmão de Dom João, que era o herdeiro do trono, ele morreu de varíola, né? E aí a rainha... por quê? Porque a rainha, gente... ela tinha proibido as vacinas. Mãe. Por conta da religião. A mãe sabe a senha do meu positivo on? Beleza. Não era pra estar ligado. Tem áudio ligado aí, gente, da senha do positivo on, não tem problema. Ninguém viu. Não. Quem viu mentiu. Aí vai falar da dependência que Portugal tinha, né? Olha só. Aí aqui também fala o seguinte, ó, o primeiro carregamento de ouro do Brasil chegou a Lisboa em 1699. Levava 0,5 tonelada de minério. A quantidade foi aumentando até chegar a 25 toneladas em 1720. Então, em 1720, foi mandado para Portugal 25 toneladas de ouro do nosso país para os portugueses, tá? No total, estima-se entre 1.000 e 3.000 toneladas de ouro, 3.000 toneladas de ouro foram transportadas do Brasil para Portugal, certo? Então, só para a gente ter essa noção da dependência que Portugal também tinha com o nosso país. Muito bem. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela para falar algumas coisas que são importantes desse período, certo? Então, eu vou compartilhar aqui em dois. Vou fazer esse compartilhamento. Eu tenho duas coisinhas aqui para trabalhar com vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, independência ou morte é a frase célebre do nosso grande, ele era muito popular, tá, Dom Pedro, aqui no Brasil. Ele se tornou muito popular e depois vocês vão entender o porquê, certo? Dessa popularidade de Dom Pedro. Olha só. Aqui nós temos um quadro, e esse quadro ele é muito importante, que é o quadro da independência, tá? Ele foi retratado anos depois, então esta casinha que estava aqui não estava na época dessa declaração da independência do Brasil, e aqui o objetivo é supervalorizar o processo de independência do nosso país, né, gente? É uma valorização a esse processo de independência articulado aí por Dom Pedro I, mas principalmente por José Bonifácio e a Leopoldina.
Agora, a Globo ela está reprisando uma novela que mostra a Leopoldina, o José Bonifácio e Dom Pedro I, na novela das 6, se eu não me engano, né? É uma reprise. E é bem interessante algumas abordagens da novela. É claro que a novela romanceou, por exemplo, o final da novela, Dom Pedro vai ficar com a Leopoldina, enfim, isso não aconteceu na vida real, tá? Dom Pedro tem 5 filhos com a Marquesa de Santos, ou seja, com a amante, né? E a Leopoldina, ela morre, na verdade, de desgosto, assim. Ela acaba ficando reclusa, quando ela vai ter o último parto dela, ela acaba falecendo, mas o falecimento dela está muito ligado a um processo de, eu vou dizer para vocês, de tristeza mesmo, por Dom Pedro praticamente abandoná-la aí por conta da Marquesa de Santos, ou seja, que ele tornou ela marquesa, né, que era sua amante. Então, aqui é uma supervalorização da independência do Brasil e eu quero que vocês entendam por quê. Olha só, uma tela gigantesca, essa tela, tem 4 metros por 7, olha só. Mostra um valente Dom Pedro I erguendo sua espada no ar às margens do Riacho Ipiranga, acompanhado por uma tropa de alazões e oficiais bem alinhados a declarar a independência do Brasil de Portugal. É o quadro chamado Independência ou Morte de Pedro Américo. Hoje, no acervo do Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga. O ano da cena era 1822. O resto, quase tudo ficção. Por que quase tudo ficção? Gente, é como se fosse... É lindo, né? Lá, Dom Pedro tira sua espada e grita: independência ou morte, o Brasil se torna independente. Ele realiza, cai na real. Não é uma frase, tá? Ou um grito às margens do Rio Ipiranga que vai fazer com que um país se torne independente. É um processo que vai resultar em 1822. É um processo que resulta em 1822, essa independência do nosso país. Mas tem que ficar muito claro, gente, que esse processo, esse resultado, que é essa obra de arte aqui, que foi feita para empoderar, para mostrar Dom Pedro como um homem valente, para mostrar a popularidade dele e como ele acabou se tornando muito popular, muito bem quisto, porque conseguiu fazer com que o Brasil se tornasse independente. Gente, o país se tornou e a maioria da população continuou pobre. A maioria da população continuou escravizada. Não houve uma mudança significativa na vida das pessoas. Gente, outra coisa importante para ser falada, que vocês não podem esquecer: a escravidão continuou, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. A maioria das pessoas não sabia nem o significado do Brasil se tornar independente. O processo de independência do Brasil, ele é articulado por uma elite que quer se livrar de Portugal. Por quê? Porque aqui no Brasil, nós estamos falando do século XIX. Ainda o Brasil está vivendo aquela questão da mineração e do café, o resultado da mineração e do café, que é a indústria, que é o que estamos estabelecendo no nosso país. Então, é o seguinte: a galera da mineração está totalmente descontente, porque não tem mais ouro suficiente para mandar 25 toneladas por ano. Gente, em um ano foram mandados 25 toneladas de ouro para Portugal. Vai acabar o ouro, tá? Vai acabar, não vai mais ter ouro suficiente. E aí Portugal vem e decreta derrama, ou seja, se utiliza de violência. Então cria um descontentamento muito grande. Portugal não quer que o Brasil se industrialize. Aí a vinda da família real para o Brasil vai mudar todo o cenário. Porque agora a família real deixou de estar lá e está aqui no nosso país. Isso vai mudar significativamente o dia a dia da população, que também é da elite. Ou seja, vai mudar o dia a dia dessa população, dessas 16 mil pessoas que saem de Portugal
e vem com a coroa portuguesa para o Brasil, fugidos de Napoleão Bonaparte. Aqui é tudo muito lindo, essa obra de Pedro Américo, tá? Mas vamos desconstruir essa obra. Por quê? Na independência do Brasil, nesse dia 7 de setembro de 1822, primeiro, Dom Pedro estava indo do Rio de Janeiro a São Paulo, tá? A capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? No período da independência do Brasil. E Dom Pedro precisa de apoio para que o Brasil se tornasse independente. Olha só, ele está indo para São Paulo para conseguir esse apoio. Para vocês terem uma ideia, quem é que apoia a independência do Brasil? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. São os 3 principais estados brasileiros, né, que tem como apoio, que apoiam a independência do Brasil. Tá, professor, e o Nordeste brasileiro? Onde é que fica aí? Porque quando os portugueses vieram para cá, vieram para o Nordeste. Lá tinha cana-de-açúcar, lá a economia era rentável. De repente, essa economia começa a baixar, que é a economia açucareira, eles vão para Minas Gerais. Com a vinda da família real, qual é a preocupação? É o Rio de Janeiro. É industrializar o Rio de Janeiro. É ter parques no Rio de Janeiro. É ter bibliotecas no Rio de Janeiro. É ter ruas calçadas no Rio de Janeiro. Ou seja, toda a preocupação da família real está no Rio de Janeiro. E aí existe, de certa maneira, um certo abandono por parte da coroa portuguesa que está morando no Brasil agora para com o Nordeste brasileiro. Tipo assim, não estou interessado no que está acontecendo lá. Estou interessado em ter uma vida boa aqui no Rio de Janeiro. Então, quem vai apoiar a independência do Brasil, asteriscos lantejoulados, anotem, porque isso é importante, é o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Esses vão apoiar a independência do nosso país. Então, na data da independência, Dom Pedro I estava indo a São Paulo para conseguir apoio para a independência do Brasil. A Leopoldina estava na capital, estava no Paço, estava no Rio, junto com José Bonifácio. Tanto a Leopoldina quanto José Bonifácio, que são as figuras que articulam a independência do nosso país, tá? Estamos falando aqui de Dom Pedro, figuras importantes da independência do nosso país. Dom Pedro I, que era o imperador, tá? A Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio. A Leopoldina é uma pessoa extremamente inteligente. Ela falava várias línguas, ela era extremamente diplomática e ela foi a grande articuladora da independência do nosso país, certo? Foi ela que conseguiu todas as articulações junto com José Bonifácio, tá? Dom Pedro é importante porque ele é imperador, mas ele não era um grande articulador político. Isso mostra na novela também. Ele está muito mais preocupado com os casos amorosos dele, inclusive com o caso com a Domitila. A Domitila aparece na novela, né? Que a Domitila é a Marquesa de Santos, ela vai ganhar um título de nobreza do imperador e ela vai ter 5 filhos com Dom Pedro, né? Primeiro. E assim, ó, quem faz essa grande articulação para a independência do Brasil é realmente a Leopoldina junto com o José Bonifácio, certo? Eles são os grandes articuladores. E o Dom Pedro, como era o príncipe, né, como era o monarca regente, ele vai até São Paulo para conseguir esse apoio para a independência do Brasil. A estrada do Rio de Janeiro até São Paulo, em 1822, ela era bem estreitinha e totalmente sinuosa, tá? Ou seja, era bem provável que ele não estivesse a cavalo, e sim de mula, tá? Porque a mula, ela consegue fazer esse percurso de forma mais fácil. Ele não tinha um grande exército assim com ele, como está mostrando aqui. Ele tinha as pessoas que estavam acompanhando ele nessa viagem, uma pequena comitiva,
tá? Nesse processo de independência política. Outra coisa importante de se falar, nessa situação, ele tinha parado em algumas cidades, ele parou em Santos, e ele comeu alguma coisa, bebeu algo que fez muito mal para ele. E ele estava passando muito mal, tá? Ele estava com uma dor de barriga muito grande, tá? Então, eles tinham que parar em vários momentos para que ele pudesse usar um matinho, sim, por causa da dor de barriga que ele estava sentindo. Então, essa imagem construída, né, que ele está com um grande exército, que ele está, né, muito bem, obrigado, lindo, maravilhoso, não era bem assim, né? Primeiro, porque ele estava passando muito mal, porque em Santos, ele não sabe se foi a água, alguma coisa que ele bebeu, e que fez ele passar muito mal durante a viagem, então eles tiveram que parar em vários momentos, né? Dava aquela tremura que se dá quando a gente está passando mal, assim, né? E então, em vários momentos, eles tiveram que parar essa comitiva. Era uma comitiva muito menor do que essa que está mostrando na imagem. Aqui mostra até a população, né, assistindo isso, né, vendo o que está acontecendo. Né? Isso não é recorrente de fato o que aconteceu. Eu estou trazendo essa imagem para a gente falar e falar um pouquinho dessa obra que é do Pedro Américo, Independência ou Morte, para a gente desconstruir essa ideia de perfeição. Essa obra de arte é uma homenagem a Dom Pedro. Então, é para retratar um Dom Pedro tipo maravilhoso, lindo e perfeito, que declarou a independência. Estava todo mundo comemorando com ele, né? Mas não foi bem assim. Olha lá. Aqui. Ó, o Pedro Américo nasceu 21 anos depois do episódio da independência do Brasil. Só começou a trabalhar na pintura em 1885. A pedido de Dom Pedro II, ou seja, é o filho de Dom Pedro I, que vai pedir para que o Pedro Américo, tá, fizesse uma obra em homenagem ao seu pai, certo? Então, Dom Pedro II pediu, né, para ele fizesse isso. A história brasileira veio da Itália, onde ficava o seu ateliê, para visitar a região do Ipiranga e estudar o terreno, a topografia do local. Depois disso, ele volta para a Europa e trabalha até 1888. É o ano do quê? Que o Brasil se torna... nós vamos ter aqui, em 1889, a República Brasileira, em 1888, a abolição da escravatura. Quando finalmente o quadro chegou no Brasil. Alojado principalmente no Palácio do Governo, já que o prédio, em homenagem à independência, o atual Museu Paulista, só seria construído 6 anos mais tarde. Olha o que o Pedro Américo fala. É preciso conter a voracidade do tempo e tornar imortal algo que as gerações atuais não viram. Então, não corram contra o tempo, é preciso conter o tempo e a gente precisa tornar imortal algo que aconteceu. Ou seja, algo maravilhoso que é a independência do Brasil, que era como eles queriam que ele fosse visto. Esse é o objetivo, né? Como alguém maravilhoso. Olha lá. A guarda do imperador só foi organizada meses depois. Ele quis fazer uma encenação de caráter público para uma decisão que nunca poderia ter sido dada publicamente, que ninguém viu, já que estava a 9 quilômetros do centro da cidade, no meio de um arrabalde onde não havia nada, afirma a professora que pesquisa sobre isso. E é bem interessante porque o que acontece? Por que vem a frase independência ou morte, né? Que ele grita independência ou morte na história oficial. É o seguinte, então ele estava saindo, o que realmente aconteceu? Ele estava saindo do Rio de Janeiro para chegar em São Paulo e conseguir apoio dos paulistas para a independência. A Leopoldina estava no Rio de Janeiro. E a Leopoldina recebeu uma correspondência de Portugal, dizendo que o negócio estava ficando feio para eles, tá? Eu quero lembrar vocês que em 1808, quando Dom João vem para o Brasil, tá? Quando Dom João vem para o Brasil, eles acabam com Portugal, eles deixam Portugal na língua, certo? E depois Dom João é obrigado a voltar para o Brasil.
Ele é obrigado a voltar para o Brasil, tá? E aí ele deixa quem aqui? Dom Pedro I. Então ele volta para o Brasil e Dom Pedro I fica aqui, porque ele não quer perder a coroa. Porque Dom João vai ser obrigado a voltar para Portugal. Porque Portugal está dizendo que eles deixaram Portugal na pior situação possível e eles estão obrigando a Dom João a voltar para Portugal. Dom João faz isso, volta para Portugal e Dom Pedro fica aqui. Portugal começa a dizer que Dom Pedro também tem que voltar para Portugal. Aí, em fevereiro de 1822, tem o chamado Dia do Fico, que é quando Dom Pedro diz assim, ó, diga para todo mundo, se for para o bem da humanidade, diga ao povo que eu fico. Ou seja, que ele resolve ficar no Brasil e não voltar para Portugal. Ele resolve ficar aqui. E aí, claro, já sabia-se que ia ter um rompimento com os portugueses. Portugal já percebeu aí que o negócio ia ferver. E começou a querer recolonizar o Brasil. Ou seja, querer influência novamente. Então, tem quem apoiasse a independência do Brasil e uma galera que não apoiava a independência, que queria que o Brasil continuasse dependendo de Portugal, porque estava bom para eles. A maioria da população nem sabia o que estava acontecendo. Tudo isso é uma articulação política de uma galera que é da elite. Uns que querem romper com Portugal e outros que querem manter-se junto com os portugueses. E Dom Pedro I, ele tem o apoio de uma elite que quer romper com Portugal. E ele percebe que esse apoio é importante, então ele resolve ficar para conseguir essa independência. Inclusive, ele tem apoio da maçonaria. Ele visita a maçonaria, tá? E os maçônicos apoiam o processo de independência no nosso país, tá? Então tem uma articulação e tem um apoio da maçonaria. Também, olha só, também é dito que está uma casa que é atualmente tombada pelo patrimônio histórico e ainda de pé, conhecida como Casa do Grito. A questão é que essa casa não estava ali, gente, quando o Dom Pedro gritou a possível independência ou morte, certo? Ela não estava ali, ela não tinha sido construída, né? Então, a casa que Pedro Américo viu é muito mais recente. Colocou ali para dar um fundo na cabeça dele, como Dom Pedro poderia ter declarado a independência no meio do sertão, sem nada. E realmente ele estava no meio do nada. Por quê? Porque ele está lá conseguindo os apoios dos paulistas e não... Eu via videoaula, agora Só um pouquinho, gente. Eu já vi... Enfim, não vou tudo não. Eu já vi a videoaula, agora eu já perguntei para o professor qual página eu fiz ontem, qual página eu fiz ontem, e eu disse que a professora da videoaula pediu para fazer um infográfico. Daí eu mandei para a professora para fazer mesmo, daí a professora tem que saber me responder. Posso mandar Pode, filho, deixa a mãe trabalhar. Voltando, depois desse breve intervalo comercial. Olha só. Eu jurava que era alguém fora da prof, né? Hã? Eu pensei que era algum aluno, irmão de algum Não, aluno. José, dizendo que tinha assistido a videoaula, mas que perguntou para a prof se era para fazer uma atividade ou não. Enfim, né? Pelo menos o menino estuda, prof. Oi? Pelo menos o menino estuda. Não, ele estuda, não posso falar, ele estava preocupado. Então, voltando lá na independência do nosso país. Então, como eu disse para vocês, o que acontece? Ele recebe uma carta da Leopoldina, o Dom Pedro, porque a Leopoldina recebe um documento de Portugal que o negócio vai ferver para o lado deles. Aí ela escreve para Dom Pedro que Dom Pedro tem que conseguir o apoio dos paulistas, ou nós vamos nos tornar independentes, ou nós vamos morrer. Nessa carta, a Leopoldina escreve para Dom Pedro e manda alguém encontrar a comitiva de Dom Pedro e entregar essa carta para Dom Pedro. Assim acontece. Sai alguém a cavalo, enfim, para encontrar a comitiva de Dom Pedro e entregar a carta para ele da Leopoldina. Então, quando ele lê a carta, ele lê para as pessoas que estão próximas, ou nós vamos nos tornar independentes ou nós vamos morrer.
Porque era o que estava escrito na carta da Leopoldina, dizendo, vai para São Paulo e consegue o apoio da galera. Se tu não conseguir, a gente vai morrer, porque não tem o que fazer. Ou a gente se torna independente ou a gente morre. Ela falou para ele. Então, aí vem a frase, independência ou morte. Não foi porque ele tirou a espada e gritou independência ou morte. Foi porque escreveu para ele e na carta que ele leu, para quem estava com ele, estava escrito independência ou morte, certo? Só para a gente entender como essas obras de arte são feitas, né? Qual é o objetivo delas, ó. Fala, Gui. Nada não, prof. Deixa. Dom Pedro não era consensual. Não tinha condição política para declamar a independência. Se não tivesse o aval de São Paulo. Olha só, uma província muito importante. Então, sozinho ele não podia fazer isso, gente. Precisava de apoio político, de tropas e de armas. O próprio grito não aconteceu. A expressão independência ou morte surgiu de uma carta escrita por Dom Pedro no dia 8 de setembro. Então, tem uma linha histórica dizendo que a carta é escrita por Dom Pedro e uma outra linha histórica dizendo que a carta é escrita por Leopoldina. Comprovações, nenhuma comprovação efetiva desses documentos, tá? Possibilidades só. Prezados paulistas, independência ou morte é o nosso lema, mas estamos longe de conquistá-lo. Espero vosso apoio e vossa lealdade, diz o texto. Esse texto realmente existe, tem um documento falando desse texto, mas dizem que esse texto foi escrito após a escrita de Leopoldina. A Leopoldina escreve para ele lê a carta, ele escreve para os paulistas dizendo, vamos lá, porque senão não vai dar certo, tá? Então, eu queria trazer essa obra de arte para mostrar para vocês, tá? Algo que é significativo, que é a construção de obras para marcar a história, que são obras para supervalorizar e que não efetivamente tenham acontecido daquela maneira. Então, ali é a obra Independência ou Morte, que é a obra mais famosa sobre a independência do Brasil, é uma obra construída praticamente em 1888, que ficou pronta, a independência em 1822, e foi uma solicitação do filho de Dom Pedro I, em homenagem para comemorar e para valorizar os feitos de seu pai, certo? Agora, existem muitas pesquisas sobre a figura da Leopoldina, inclusive que ela apanhava muito, né? Eles exumaram o corpo e fizeram uns restos mortais dela, e aí descobriram que ela sofria violência doméstica por parte de Dom Pedro, tá? Então, sabia-se que Dom Pedro teve inúmeros filhos fora do casamento, mas principalmente com a Domitila de Castro, que vai virar Marquesa de Santos. E a Leopoldina era muito importante para Dom Pedro na articulação política, porque ela era muito articulada, além de falar muitas línguas, ela era muito inteligente. Ela não gostava muito de usar vestidos, ela só usava em cerimônias oficiais, quando era princesa do Brasil, né? Mas quando ela podia, ela não usava vestidos. Ela gostava muito de pesquisar sobre botânica, apaixonada por cavalos, né? E depois, no final da sua vida, ela acabou ficando reclusa, né? Mais afastada, por conta de todas as situações que ela vivia na relação com Dom Pedro I, certo? Agora eu quero mostrar para vocês, hein? Já que eu estou falando de independência do Brasil, deixa eu colocar aqui. Ó, independência ou morte, história da Mônica. Só pra gente, ó. 7 de setembro de 1822. Majestade, tenho cartas da coroa de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Ó, a ideia que eu falei para vocês é que essa carta chega da Leopoldina e do José Bonifácio para o Dom Pedro, tá?
Claga-te-nem, rapaz. Eu não, vou me molhar, dá um jeito. A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto ele lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Olha lá. Deixa eu voltar aqui. Ali. Voltou. Aqui. Laços fora soldados. Nessas relações estão contadas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será: puxa, porque numa aula importante dessas não tem alguém aqui para pintar um quadro. É a lógica da discussão do quadro do Pedro Américo, que vai pintar a independência do Brasil depois, né, que ela aconteceu. Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria esta famosa cena do grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história. Aí ele grita lá, independência ou morte, né? Depois da aclamação, veio a coroação, em dezembro, realizada com pompa na Capela Imperial. Finalmente, o Brasil era um país livre. Gente, o Brasil se tornou um país livre e quem se tornou imperador do Brasil? Dom Pedro, de Portugal. Entendam isso. Ele torna o Brasil independente e ele é coroado, tá? O imperador do Brasil. O Brasil vira um império com Dom Pedro. Nós vamos ter o primeiro império com Dom Pedro I, o segundo império com Dom Pedro II, filho dele. Então, o Brasil se torna independente, mas quem comanda o país é Dom Pedro, tá? Um dia isso vira uma república. Eu quero Deodoro, ou seja, tinha gente que não apoiava Dom Pedro se tornar imperador, porque eles queriam se tornar independentes e queriam que o Brasil se tornasse uma república. Isso não aconteceu. O Brasil continuou com escravos, o Brasil continuou um império e quem comandava o Brasil era o representante de Portugal. Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Aí ele fala, né, que o hino da independência: já podeis a pátria, filhos, né, ver contente a mãe gentil. No dia 18 de setembro, são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Gente, a bandeira do Brasil, que é essa que está aqui, tá? Verde e amarelo, não tem nada a ver com as matas e nada a ver com o ouro do Brasil, né? Quando a gente é pequeno, a gente aprende lá que as cores da bandeira do Brasil, o verde são as matas, o amarelo é o ouro, nada a ver, tá? O verde e o amarelo são as cores das famílias de Bragança, das famílias que dominavam. Cada família, né, de domínio, ou a família de Dom Pedro e a família da Leopoldina, eles tinham um brasão com cores. E essas cores foram representadas na bandeira do nosso país. Então, as cores verde e amarelo são voltadas às cores das famílias que estavam no poder, da família de Dom Pedro e da família da Leopoldina, certo? Nada a ver com as cores da mata ou do ouro no Brasil. Então é o seguinte, galera. Então a ideia hoje era, prof, trabalhar como se constrói essas imagens, percebendo que a imagem de Dom Pedro também foi construída na sua popularidade, a gente vai entender que não foi bem assim, né? E como, né, é bonito essa construção de um discurso, né? O discurso que Dom Pedro vai até as margens do Rio Ipiranga, grita independência ou morte, e de forma simples, rápida, o Brasil se torna independente. Realiza, cai na real, que não poderia ser assim, tá? Então, na verdade, é um processo que começa com a vinda da família real e que vai ter um resultado em 1822. Certo? Até aqui entenderam o 8º ano?
Amores, tudo certo? Falem para mim, por gentileza. Muito obrigada Sim. pela resposta. Então tá, até aqui entenderam. Podemos... Então é o seguinte, na próxima aula, segunda-feira, a gente vai continuar e a gente vai cantar uma paródia. Segunda-feira a gente já vai abrir a semana com uma paródia. Eu vou mandar para vocês a letra da paródia e a paródia, tá? Para vocês ouvirem, para a gente cantar segunda-feira. Falta 1 minuto aqui, tá terminando a nossa reunião. Então eu vou mandar lá no grupo a paródia, né? E a letra da paródia, para a gente poder iniciar a nossa semana cantando uma paródia lá da independência do Brasil, e aí para trabalhar o contexto histórico, combinado? Certo? Quero todo mundo acordado segunda-feira cedo, que a nossa aula é a primeira aula, para a gente cantar a paródia, tá? Ganha 1 ponto.